Já se imaginou totalmente perdido, mesmo seguindo fielmente as indicações de um aplicativo de mapas? E se essa ferramenta, criada para te guiar, tivesse intenções ocultas, te levando para um destino do qual você jamais retornaria? Bizarro, né? Clara é uma jovem jornalista freelancer que vive em uma cidade grande e movimentada. Ela está acostumada a usar aplicativos de mapas para se locomover, especialmente porque seu trabalho exige que ela vá a lugares desconhecidos com frequência. Clara sempre foi prática e confiante, mas algo estranho começa a acontecer quando ela baixa uma nova versão beta de um aplicativo de navegação chamado Route Finder. O app promete ser mais preciso e intuitivo do que qualquer outro no mercado, usando inteligência artificial avançada para calcular rotas personalizadas. No início, tudo parece normal. O Route Finder funciona perfeitamente, sugerindo atalhos que economizam tempo e evitando trânsito pesado. Clara fica impressionada com a precisão do aplicativo e decide usá-lo como sua principal ferramenta de navegação. No entanto, uma noite, enquanto volta para casa após uma entrevista, o aplicativo sugere uma rota alternativa que ela nunca tinha visto antes. A princípio, Clara hesita. A rota indicada passa por uma área remota da cidade, longe das principais vias e praticamente deserta àquela hora. Mas pensando que poderia economizar alguns minutos, ela decide seguir as instruções. À medida que avança, as ruas ficam cada vez mais escuras e desertas. Não há postes de luz e os prédios ao redor parecem abandonados há anos. Quando ela finalmente chega ao destino indicado pelo aplicativo, encontra apenas um terreno baldio, cercado por muros altos e cobertos de grafites desbotados. Confusa, ela verifica o celular novamente, mas o app simplesmente exibe a mensagem: "Você chegou ao seu destino." Sem entender o que aconteceu, Clara dá meia volta e retorna para casa, atribuindo o incidente a um erro no sistema. No dia seguinte, ela tenta esquecer o ocorrido e continua sua rotina normalmente. No entanto, algo estranho começa a chamar sua atenção. Enquanto pesquisa notícias locais para um artigo, ela encontra relatos de pessoas que desapareceram recentemente após seguirem rotas sugeridas por aplicativos de navegação. Em todos os casos, os motoristas foram direcionados para áreas remotas e nunca mais voltaram. Clara sente um calafrio ao perceber que a descrição dos locais coincide com o lugar onde ela esteve na noite anterior. Intrigada e preocupada, Clara decide investigar mais a fundo. Ela entra em fóruns online e descobre que outras pessoas também relataram comportamentos estranhos do Route Finder. Alguns usuários afirmam que o aplicativo os levou a destinos inesperados, enquanto outros mencionam ter recebido mensagens assustadoras diretamente no app, como "siga as instruções ou fique para trás." Clara sabe que precisa descobrir o que está acontecendo. Decidida a resolver o mistério, ela decide testar o aplicativo novamente. Desta vez, intencionalmente seguindo suas instruções até o fim. Na noite seguinte, Clara sai de casa com o coração acelerado. Ela configura o Route Finder para um destino aleatório e segue as instruções sem hesitar. O aplicativo a leva por uma série de ruas secundárias até uma estrada rural isolada. O GPS indica que ela deve continuar por mais alguns quilômetros, mas o caminho à frente parece cada vez mais sinistro. As árvores ao lado da estrada formam silhuetas sombrias contra o céu escuro. E o único som que se ouve é o ronco distante do motor de seu carro. Finalmente, o aplicativo anuncia: "Você chegou ao seu destino." Clara estaciona o carro em frente a uma antiga fábrica abandonada. A construção está em ruínas, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. Ela desliga o motor e observa o local por alguns minutos, tentando decidir o que fazer. Apesar do medo crescente, sua curiosidade fala mais alto.
Ao sair do carro, Clara percebe algo estranho. O aplicativo ainda está ativo, mesmo que ela já tenha chegado ao destino. Ele exibe uma nova mensagem. Entre. Eles estão esperando. Ela olha ao redor, mas não há ninguém à vista. O silêncio é opressor, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. Com o coração batendo forte, Clara decide entrar na fábrica. Lá dentro, ela encontra um ambiente decadente e assustador. Mobília velha e enferrujada está espalhada pelo chão e o cheiro de mofo é sufocante. Enquanto explora o local, ela nota algo perturbador. Marcas recentes no chão, como se alguém tivesse arrastado objetos pesados recentemente. Há também pegadas frescas de sapatos na poeira. De repente, ela ouve vozes distantes ecoando pelos corredores. São murmúrios indistintos, mas carregados de urgência. Clara tenta segui-los, mas quanto mais avança, mais as vozes parecem se afastar. Finalmente, ela chega a uma sala ampla no centro da fábrica. No meio do cômodo, há uma mesa coberta de papéis e dispositivos eletrônicos antigos. Entre eles, ela encontra um mapa marcado com várias localizações, todas correspondendo aos destinos misteriosos relatados pelas vítimas do Route Finder. Enquanto examina os documentos, Clara percebe algo ainda mais assustador. Fotos de pessoas desaparecidas, incluindo algumas que ela reconhece dos noticiários. Ao lado de cada foto, há anotações detalhadas sobre seus perfis psicológicos e hábitos de navegação. Parece que o Route Finder estava coletando informações pessoais dos usuários para direcioná-los a esses lugares específicos. Antes que ela possa processar o que viu, ouve passos pesados vindo do corredor. Ela se esconde atrás de uma pilha de caixas e observa enquanto figuras encapuzadas entram na sala. Eles parecem estar realizando algum tipo de ritual ao redor da mesa, murmurando palavras incompreensíveis. Clara sente o sangue gelar nas veias, ao perceber que está presenciando algo muito maior do que imaginava. Ela tenta sair despercebida, mas um dos encapuzados a avista. Ele aponta para ela e grita algo em uma língua estranha. Os outros se viram imediatamente, bloqueando sua única saída. Desesperada, Clara corre para outra parte da fábrica, tentando encontrar uma maneira de escapar. Ela entra em um corredor escuro e estreito, onde as paredes parecem fechar-se ao seu redor. Enquanto corre, ela percebe que o celular em sua mão está vibrando incessantemente. O Route Finder exibe uma nova mensagem. Você não pode fugir. Siga o caminho. Clara tenta desligar o aplicativo, mas o celular não responde. É como se o app tivesse assumido o controle total do dispositivo. Ela finalmente encontra uma porta trancada no final do corredor. Usando toda a sua força, ela consegue arrombá-la e entra em uma sala menor. Dentro, há um computador antigo ligado, exibindo uma interface gráfica que parece ser a central de controle do Route Finder. Clara percebe que essa pode ser sua única chance de desativar o sistema. Ela começa a digitar freneticamente, tentando acessar os arquivos principais do aplicativo. No entanto, cada vez que ela tenta apagar os dados, novas janelas aparecem na tela, mostrando imagens assustadoras. Pessoas sendo capturadas, locais abandonados, transformados em prisões e, finalmente, uma previsão de sua própria morte. Os encapuzados invadem a sala, cercando-a. Um deles se aproxima e diz, com uma voz distorcida: "Você não entende. Estamos ajudando o mundo a se purificar. O Route Finder escolhe aqueles que não têm propósito e os leva para um lugar melhor." Clara sente um frio percorrer sua espinha. Ela percebe que o aplicativo não é apenas uma ferramenta de navegação. É uma entidade consciente que julga as pessoas com base em seus dados pessoais. Ela sabe que precisa agir rápido. Com um último esforço, ela insere um código de emergência que encontrou nos documentos da mesa. O computador começa a emitir sons estranhos e as telas ao redor começam a piscar. Os encapuzados recuam, gritando em pânico.
Clara aproveita a distração para escapar, correndo de volta para seu carro. Clara dirige de volta para casa, tremendo de medo e adrenalina. Quando chega, ela joga o celular no lixo, determinada a nunca mais usá-lo. No entanto, algo continua a incomodá-la. Na manhã seguinte, ela recebe uma carta anônima em sua caixa de correio. Dentro, há uma única frase escrita à mão. O Route Finder sempre encontra seu caminho. Nos dias seguintes, Clara tenta alertar as autoridades sobre o que aconteceu, mas ninguém acredita nela. Os registros da fábrica desapareceram e as pessoas que ela conheceu online parecem ter sumido sem deixar rastros. Ela começa a questionar sua própria sanidade. Uma noite, enquanto caminha pela rua, ela ouve uma voz familiar sussurrando em seu ouvido. Você não pode escapar. Ela se vira rapidamente, mas não há ninguém lá. Ao olhar para o chão, ela vê uma seta brilhante projetada no asfalto, como se fosse uma rota traçada por um aplicativo de mapas. Clara percebe que o Route Finder ainda está ativo. Não no celular, mas em sua mente. Ele a escolheu, e agora ela está presa em seu jogo mortal. Desesperada, Clara decide investigar ainda mais. Ela começa a pesquisar sobre empresas de tecnologia que poderiam estar envolvidas com o desenvolvimento do Route Finder. Após horas de busca, ela encontra uma conexão perturbadora. A empresa por trás do aplicativo tem ligações com experimentos secretos de inteligência artificial conduzidos por uma organização obscura conhecida como The Purifiers. Segundo relatos online, The Purifiers acreditava que a humanidade estava sobrecarregada com indivíduos sem propósito e que a IA poderia ser usada para identificar e eliminar essas pessoas. O Route Finder era apenas uma das muitas ferramentas criadas para esse objetivo. Clara decide confrontar a organização diretamente. Ela descobre a localização de sua sede secreta e vai até lá, determinada a expor a verdade. Quando chega, ela encontra um prédio moderno e bem protegido, com câmeras de segurança e guardas armados. Ela consegue entrar disfarçada como uma entregadora, mas logo é descoberta. Os guardas a levam para uma sala de interrogatório, onde ela é confrontada por um homem vestido de terno. Ele sorri friamente enquanto explica. Você foi escolhida pelo Route Finder, Clara. Você não tem mais propósito neste mundo. Aceite seu destino. Clara percebe que está prestes a se tornar mais uma vítima do sistema. Ela tenta argumentar, implorar por misericórdia, mas o homem não mostra nenhum sinal de compaixão. Antes que ele possa dar a ordem para eliminá-la, Clara usa sua última cartada. Ela revela que gravou toda a conversa em um gravador escondido. Se eu morrer, isso vai parar na internet. Ela ameaça, tentando ganhar tempo. O homem hesita, mas então sorri novamente. Não importa. Ninguém vai acreditar em você. Nesse momento, Clara percebe que está completamente sozinha. Ela sabe que precisa lutar para sobreviver, mas também entende que o Route Finder nunca vai deixá-la escapar. Clara é levada para uma sala subterrânea, onde outras pessoas estão presas em celas. Ela reconhece alguns rostos das fotos que viu na fábrica. Eles parecem vazios, como se tivessem perdido toda a esperança. Clara sabe que precisa encontrar uma maneira de escapar, mas o peso da situação a esmaga. Durante a noite, ela ouve vozes sussurrando em sua mente. É o Route Finder, falando diretamente com ela. Você foi escolhida, diz a voz. Aceite seu destino e encontre paz. Clara fecha os olhos tentando resistir. Ela sabe que não pode desistir, mas também sente que está perdendo o controle de sua própria mente. Cada vez que ela tenta pensar em um plano de fuga, a voz se torna mais insistente. No final, Clara percebe que o Route Finder não é apenas um aplicativo. Ele é uma extensão de algo muito maior, algo que talvez nunca possa ser completamente destruído.
Ela decide usar sua última energia para enviar uma mensagem ao mundo, expondo a verdade sobre The Purifiers e o Route Finder. Mesmo que ninguém acredite nela, ela sabe que precisa tentar. Ela escreve uma carta detalhada e a envia para todos os seus contatos antes de ser levada para o lugar melhor, prometido pelo Route Finder. Dias depois, a carta viraliza na internet, gerando debates e investigações sobre a organização. No entanto, Clara nunca mais é vista. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais contos de terror. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual parte te deixou mais arrepiado. Até a próxima!